Meu irmão, minha irmã, você que acompanha esse momento de meditação do Santo Evangelho, abra o seu coração e deixe que a palavra de Deus, do Santo Evangelho, possa fazer morada no seu coração, na sua vida e no seu lar. O Evangelho que nós meditamos hoje é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. Na passagem do Evangelho de hoje, nós vemos a luta do bem contra o mal, a luta de Deus contra Satanás. E nesta luta, Jesus se apresenta como o enviado de Deus. Ele vence o demônio pela ação, pelo dedo e pela força de Deus. Mesmo que o demônio seja comparado pelo próprio Jesus como um homem forte e bem armado que defende a sua casa, contudo Jesus é mais forte, pois nele age a força de Deus. Cabe a nós, diante desse Evangelho e daquilo que Jesus nos ensina nele, cabe a nós nos fazermos duas perguntas. Os ensinamentos do Evangelho são claros e nos interrogam. Eu vivo, também eu, de forma que a força de Deus possa agir em mim e por meio de mim? Assim, Jesus se apresenta como aquele que age através do dedo de Deus e da força de Deus. Por isso tem força suficiente para vencer mesmo um homem forte e bem armado. A segunda pergunta, para além de saber se eu deixo com que essa força de Deus possa agir em mim e por mim, tornando-me instrumento de Deus, a segunda pergunta nasce diante da incredulidade das pessoas, diante da incredulidade do povo. Este povo não é capaz de reconhecer a ação de Deus em Jesus, mesmo diante dos milagres, mesmo diante da força que é manifestada. Acusam-no de expulsar o demônio pelo príncipe dos demônios e ainda pedem sinais. Há pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, que nem mesmo diante dos grandes sinais, das grandes bênçãos ou das constantes bênçãos de Deus em sua vida, não são capazes e não sabem reconhecer a presença do Senhor, a sua assistência e o seu amor. E é aqui que nós partimos para a segunda pergunta. Você sabe reconhecer e agradecer as maravilhas e a ação de Deus na sua vida? A luta do bem contra o mal. Jesus é o emissário de Deus, ele age pela força de Deus. Que nós saibamos acolher a sua presença nas nossas vidas. Acolhamos as 3 sementes, como todos os dias. A primeira semente, o versículo 20. Já lá bem adiantado no Evangelho, Jesus diz: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Se assim como Jesus nós deixarmos e nos tornarmos instrumentos da ação de Deus, também nós faremos chegar para nós e para muitos o reino de Deus. A palavra para nossa oração, a segunda semente, é auxílio. Peçamos que o Senhor venha em nosso socorro, que o Senhor seja de fato o nosso auxílio, que nós possamos agir no nosso dia a dia, não com as nossas próprias forças, mas com a força que vem dele. A terceira semente, as perguntas ou questionamento, nós já ouvimos, são duas. Eu vivo de forma que a força de Deus possa agir também em mim, como agia em Jesus? E a segunda pergunta, você sabe reconhecer e agradecer as maravilhas da ação de Deus, quase que cotidianas na sua vida? O Senhor não nos abandona, está sempre próximo a nós. Que nós aprendamos a reconhecer a sua presença e as maravilhas da sua ação em nossas vidas. Meu abraço, meus irmãos e minhas irmãs, a minha bênção e o meu pedido que renovo todos os dias. Compartilhe esse áudio, compartilhe esse vídeo, envie para os seus amigos e para os seus familiares. É a palavra de Deus que leva força, é a palavra de Deus que leva luz, é a palavra de Deus que nos guia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.